Quem foi visitar Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, em Brasília, onde ele passou 2 dias no carnaval passado, é o que a Polícia Federal quer saber nesse caso que envolve uma clara interferência de outro país em assuntos nacionais. O comentário é de João Caires. A Embaixada é um território neutro, né? O país não pode fazer nada, não tem jurisdição. O país que eu digo, o Brasil, quem tem jurisdição sobre ele é o país de origem, no caso a Hungria. Então, se Bolsonaro estivesse lá e tivesse uma ordem de prisão, ele só poderia sair se a justiça da Hungria assim permitisse. Então, Bolsonaro foi procurar tipo de um asilo político, pelo que entendemos, né, do que aconteceu. Assim que foi tirado o seu passaporte, passou uns dias, ele se refugiou. Lembrando que a Hungria é governada por um governo de extrema-direita, primeiro-ministro Viktor Orbán, o qual se encontrou com Bolsonaro na posse de Milei. Então, eles estão bem articulados. E aí, Bolsonaro, aquele que estimulou as pessoas a irem para as ruas, fazer golpe, aquela coisa toda, um bando de gente presa, né, pela irresponsabilidade dessas pessoas que estão sendo investigadas, inclusive agora, né, pessoas de alto escalão, ele estimulou as pessoas e ele procurando asilo, fugindo, né, querendo fugir do Brasil para não ser preso. Bem diferente do presidente Lula, né, que encarou, foi para cima, provou que estava sendo acusado injustamente, ficou preso, enfrentou a prisão, mas não fugiu. Ele poderia muito bem ter buscado uma embaixada. Muita gente, inclusive, recomendou, não queria que Lula fosse preso, mas o presidente Lula se mostrou forte à altura do cargo que ocupa, diferente de Bolsonaro, o qual Lula chamou de covardão. E esses, né, acontecimentos demonstram isso. E aí a gente tem que verificar direitinho o que aconteceu. Do ponto de vista jurídico, alguns juristas já dizem que Bolsonaro poderia, inclusive, ser preso. E a opção do STF de não fazer nada é justamente uma decisão política, esperar as coisas se desenrolarem, porque realmente deu um sinal de tentativa de fugir do país ou de buscar abrigo numa embaixada para não ser preso, ou seja, tentar fugir de uma ordem de prisão, ou seja, não cumprir a lei. Então, Bolsonaro está em maus bocados. E a PF quer descobrir quem foi visitá-lo, porque se ele se encontrou com pessoas que não poderia se encontrar, né, porque o STF colocou que ele não poderia conversar com determinadas pessoas, porque o processo em julgamento não pode trocar informações e tudo mais. Então, querem saber quem Bolsonaro encontrou na embaixada. E o pior de tudo é que o embaixador, né, húngaro aqui no Brasil, pouco falou, mais escutou, ficava no celular falando com os seus superiores e pouco explicou porque Bolsonaro passou 2 dias na embaixada da Hungria. Lamentável isso, né? Um governo estrangeiro interferindo na política interna do Brasil. Ainda mais sabendo tudo o que aconteceu, ele vai e recebe. Assim a mesma coisa, né? Tivemos aí o governo de Israel fazendo aquela papagaiada, ao qual 2 governadores, como comentei aqui também, tiveram a pachorra de ir lá. Mas, né, interferências de governos estrangeiros dentro do país, assim, ameaçando a nossa soberania, né? Justamente essas pessoas que se dizem patriotas, né? Patriotas de quê? Que aceitam interferências estrangeiras de tal monte, né, aqui no Brasil. Imagine se fosse ao contrário, né? Fosse o Lula fazendo isso com o Bolsonaro, o que eles estariam falando, né? Absurdo total. E aí a gente tem que entender também como, né, essas coisas vão se desenrolando. Então vamos esperar as investigações, a Polícia Federal está atrás disso, o Bolsonaro tem até a data de hoje para se explicar e vamos ver no que vai dar.